Bom dia, segundo ano B. Hoje eu vou falar um pouco para vocês da atividade do dia que está no caderno Juntos pelo Saber 3 de língua portuguesa, das páginas 29 a 31. A gente continua falando sobre trava-línguas. Porém, dessa vez a gente vai analisar um pouquinho os sons nasais. A gente tem, por exemplo, alguns sons que a gente pronuncia, algumas palavras, por exemplo, algumas letras que tem o som nasal. Então, o som. Percebam que quando você fala assim, ó, não, olha como é um som nasal, ou seja, sai pelo nariz, né? O som. Veja, faça o teste em casa e perceba. Vai repetindo em voz alta. Então, nessa atividade, a gente vai analisar alguns sons. Vamos lá? Página 29. Ainda sobre esse trava-língua, responda. Então, vamos ler novamente o trava-língua. Olha o sapo dentro do saco. O sapo com o sapo dentro. O sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Quais as palavras que se repetem nesse trava-língua? Questão 1. Quais palavras que se repetem nesse trava-língua? Então, tem algumas palavrinhas que estão repetidas, que aparecem mais de uma vez. Então, você vai escrever aqui. Quais são essas palavras? Questão 2. Quais sons que se repetem na escrita dessas palavras? Ou seja, identificou as palavras, quais são os sons que se repetem? Por exemplo, a palavra sapo. Você vai identificar outra palavra parecida com sapo e vai analisar o som dessas palavras que se repetem, ou seja, tem alguns sons que se repetem. Você vai escrever. Questão 3. Você deve ter observado que ao ler o trava-língua, o som de algumas palavras sai pelo nariz, como no caso da palavra dentro. Quando isso acontece, dizemos que a palavra tem um som nasal. Então, observe a palavra dentro. Então, quando eu falo é um som nasal, diferente de tro, que é um som aberto. Olha como é nasal, ouça como é nasal. Tro é a parte do som aberto, mas onde aparece o N, tem o som nasal. Muitas vezes quando aparece N, M, tio, é um som, uma palavrinha que vai ter um som nasal. Questão 3. Qual é a letra que é responsável pelo som nasal da palavra dentro? Então, esse som nasal, ou seja, esse som que sai pelo nariz, vamos dizer assim, é da palavra dentro, é causada por qual letrinha? Qual é a letrinha da palavra dentro que está saindo com esse som nasal? Questão 4. Além da palavra dentro, que outras palavras do trava-língua apresentam som nasal? Então, você vai observar o trava-língua, além da palavra dentro. Qual a outra palavra que quando a gente pronuncia, ela tem um som nasal? Então, você vai identificar essas palavrinhas e escrever quais são essas palavrinhas aqui na questão. Questão 5. Escreva outras duas palavras que apresentam som nasal. Então, você vai escrever, tá? Essa não é para retirar do texto. Você vai escrever duas palavras que têm o som nasal. Por exemplo, balanço, ó. É um som nasal.
Por exemplo, coração, ó, coração. Olha o som do ele é nasal. E assim por diante. Existem várias palavras, você vai prestar atenção bem e vai escrever. Pelo menos 2. Página 30. Leia novamente o trava-língua abaixo e observe as semelhanças e diferenças entre as palavras circuladas. Então, nós temos aqui as palavras sapo, saco, sapo e papo. Então, você vai observar o que é parecido e o que é diferente nessas palavras circuladas. Então, na primeira setinha amarela, qual é a diferença entre as palavras sapo e saco? Você vai escrever aqui qual é a diferença. Perceba que elas são palavras bem parecidas, que têm sílabas comuns, sílabas iguais, mas tem alguma coisa que diferencia elas. O que torna esse som diferente? Quais letras se repetem nas palavras sapo e saco? Então, quais são as letras que se repetem? Vai escrever aqui. Qual é a diferença entre as palavras sapo e papo? Então, você vai escrever também quais são essas diferenças. Percebam que eu estou forçando bastante o som das letrinhas, né? O som das sílabas. É muito importante que vocês façam isso, tá? Para ter um pouco da consciência dos sons que a gente fala. Porque às vezes a gente fala tão depressa, fala tão rápido e não pronuncia direito as palavras, por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade em identificar os sons. Questão 7. Agora que você já descobriu que trocando apenas uma letra de algumas palavras formamos outras, descubra a letra que está faltando. Então, aqui nós temos ato, ato, ato. Você vai colocar a letra inicial dessa palavra, dessa e dessa, e vai formar uma palavra diferente. Perceba, olha que legal, olha que bacana, que a gente só precisa de uma palavra, aliás, uma letra, e a gente já forma uma palavra nova. Olha que legal. Então, você vai colocar uma letrinha aqui, outra aqui e outra aqui nesse traço. Página 31. Leia o texto. Eita, vamos lá, gente, mais trava-língua. O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui quer cacá? Eita, peraí, errei. O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Consegui. Esse texto serve para A. Brincar com as palavras. B. Contar uma história. C. Explicar a escolha de Cacá. Ou D. Falar sobre Cacá. Qual para que serve esse texto? A finalidade dele. Confesso que eu ri bastante quando eu treinei ele sozinho. E agora, questão 2. Gente, esse trava-língua. Nossa, travou minha língua, mas vamos ver se sai. Leia o texto. No ninho de mafagafos tinham 6 mafagafinhos. Quem desmafagafizar, bom desmafagafizador será. Saiu porque foi bem devagar, mas bem rápido fica bem difícil. O som que trava a língua é o som de F, o som de M, o som de N ou o som de Z. Então, quando a gente... preste atenção na palavra mais difícil aqui, que é mafagafos, mafagafinhos, desmafagafizar e desmafagafizador.
são a palavra mais difícil do trava-língua. São as palavras mais difíceis, que elas são parecidas, mas não são iguais. Então, você vai identificar nessa palavra qual é o som que trava a língua, ou seja, que faz a gente errar. Mafagafos, mafagafos, mafagafinhos, desmafagafizar, desmafagafizador. Tem um som que sempre faz com que a língua da gente trava. E aí a gente precisa ler com bastante atenção para não errar. Quando a gente fala rápido, acaba errando. Então você vai identificar qual é o som, se é o do F, do M, do N ou do Z, tá bom? Por hoje é só, meus amores. Um beijo e até a próxima aula.